Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de mim. Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de mim. Em nossa escuridão, acende este fogo que não apaga, não, que não apaga, não. Em nossa escuridão, acende este fogo que não apaga, não, que não apaga, não. Em nossa escuridão, acende este fogo que não apaga, não, que não apaga, não. Em nossa escuridão, acende este fogo que não apaga, não, que não apaga, não. Em nossa escuridão. Chama do Espírito, sopra sobre nós a vida. Chama do Espírito, ilumina os nossos passos para caminhar em Tua verdade. Chama do Espírito, desperta em nós a paixão pela liberdade e pela comunhão. Mais um dia, e o Espírito de Deus se manifesta, aquecendo os nossos corações e renovando toda a nossa vida. A cada manhã, é o Espírito de Deus que vem, que permanece, é Pentecostes. E é em nome deste Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que hoje aqui nos reunimos como um só corpo, como uma só comunidade. E nestes 40 anos nós queremos celebrar a vida, a alegria de viver. Também celebrar o fogo que arde em nossos corações, o vento do Espírito que nos anima e nos fortalece na caminhada como uma comunidade, como um só corpo em Cristo. Grande ensinador, vem revelar
Ó Deus Espírito Santo, nesta manhã de Pentecostes, colocamo-nos em Tua presença, reconhecendo os nossos erros, confessando o nosso medo, reconhecendo também o nosso pecado. Por isso, oremos. Ó Pai, confessamos a nossa covardia ao agirmos de cabeça baixa, quando o Teu Espírito nos confere vigor e ânimo. Senhor, confessamos o nosso medo de enfrentar os desafios da vida, quando o Espírito é conosco, nos guarda e protege. Senhor, confessamos o nosso egoísmo ao não repartir o pão da vida com as outras pessoas, quando do Teu Espírito vem a bondade e a alegria de servir. Lava-nos e purifica-nos, renovando a nossa vida no Teu fogo abrasador. Com a Tua presença, vem e refresca-nos, convence-nos, converte-nos para um caminhar segundo a Tua vontade. Concede-nos o Teu perdão e preenche-nos com a Tua paz. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Com estas palavras do Salmo 132, eu anuncio a graça do perdão dos pecados em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para um momento de oração. Amoroso Pai, sabemos que és Deus presente, que caminhas com o Teu povo, que mantém acesa a chama da fé em nossos corações. Aqui nos encontramos como Teus filhos e Tuas filhas e te pedimos, vem com o Teu Santo Espírito e dá-nos a certeza da Tua suave presença em nossa vida. Que o Teu Evangelho seja a razão do nosso viver e que a Tua palavra sempre nos revele a importância de vivermos de maneira unida e conjunta. Isto te pedimos por Teu Filho amado e nosso Senhor Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo reina eternamente. Amém. Vem Espírito Santo, vem atende o nosso chamado, nos ensina a ser Teu povo, na esperança libertado. Vem Espírito Santo, vem atende o nosso chamado, nos ensina a ser Teu povo, na esperança libertado. Livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 21. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali, em Jerusalém, judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito
e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas os outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas. Embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor estão salvos. Palavra de Deus. Jesus Cristo disse: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Eu sou quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. Com essas palavras do evangelista João, eu convido a aclamarmos o Evangelho cantando Canta ao céu de alegria. Eu irei ler o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 26 a 27, e capítulo 16, versículos 1 ao 15. Quando chegar ao Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. E Jesus disse ainda: eu digo isso para vocês que não abandonem sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou: eu não disse isso antes, porque ainda estava com você. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas por que eu disse isso? O coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que
É direito e justo porque eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda nesse mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito Santo da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Até aqui a palavra do Senhor. Que a graça, a paz e o perdão estejam com todos e todas nós, por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Estimada comunidade, prezados irmãos e irmãs, hoje é Pentecostes, dia que lembramos e celebramos a vinda do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui porque algo aconteceu há muito tempo, quando um pequeno grupo de pessoas sentiu o poder de Deus e se encorajou e passou a testemunhar as coisas que elas haviam visto, sentido e vivido. O que aconteceu com aquelas pessoas foi algo tempestuoso, fantástico, um vento forte, línguas como que de fogo. Então elas compreenderam que o Espírito de Deus estava agindo nelas e também elas agiram, testemunharam e seu testemunho nos alcançou. E é por isso que hoje nós celebramos Pentecostes. Nós celebramos e comemoramos o início da igreja cristã, o início da nossa caminhada testemunhando, colocando os nossos dons a serviço de Deus. Estamos aqui também como testemunhas de Deus que cumpre as suas promessas. Se hoje celebramos Pentecostes, é porque a ação do Espírito Santo, o Consolador, prometido e enviado por Deus, é que nos move, que nos reúne, que nos congrega, que nos anima e nos faz viver, que enche-nos de paz, de amor, de alegria e de esperança. Que coisa fantástica é o Espírito Santo de Deus agindo, pois ali onde ele age, há entendimento, há compreensão. Povos e pessoas diferentes conseguem viver em harmonia. Lembram do que foi lido no livro de Atos? Todas aquelas pessoas falavam línguas diferentes e o Espírito foi o modo através do qual aquelas diferenças foram reunidas num entendimento comum. A experiência relatada neste texto é a experiência da comunicação profunda e significativa. É a experiência de cruzar barreiras para encontrar a outra pessoa onde ela está. É a experiência de aprender e apreciar as diferenças que compõem a humanidade. O Espírito de Deus, em Atos, não transformou as diferentes línguas em uma só. Pois Deus ama a diversidade. Deus quer que aprendamos a apreciar as diferenças que existem na sua criação e amar essa diversidade. Lá em Atos aconteceu uma comunicação que hoje para nós ainda é difícil. E comunicação não tem a ver com falar a mesma língua ou viver de maneira semelhante, mas tem a ver com aquilo que nos reúne, que nos conecta, que nos torna um corpo. Está além das línguas, está para além das línguas, está por detrás das palavras. É acerca daquilo que nos aproxima, que nos impulsiona, que nos move na direção da outra pessoa. Isso é comunicar-se, isso é conectar-se. Hoje
celebramos e lembramos aquilo que já aconteceu há quase 2000 anos, aquilo que moveu e aproximou, conectou aquelas pessoas e as fez agir e fez seguir pelo mundo, compartilhando amor e nutrindo a vida com esperança. Como é importante lembrar que mesmo na época em que vivemos, com todas as mazelas, dificuldades, falta de convívio, que não estamos sós. Deus se torna presente, segue conosco, nos torna suas testemunhas, nos faz comunidade. É esse mesmo Espírito que moveu aquelas pessoas que nos move também hoje e nos faz lembrar da ação de Deus no decorrer da história e reconstruir aquilo que nós imaginamos que aconteceu lá no passado. Ou seja, mesmo com motivos para temer e paralisar, o Espírito Santo de Deus nos impulsiona para seguir, para sonhar e tornar realidade um novo mundo de amor e de justiça. Neste momento histórico que vivemos, é necessário reinterpretar o significado das histórias e das palavras, reinventar, através de gestos concretos, os conteúdos do amor. Para viver isso, precisamos uns dos outros, umas das outras, pois a outra pessoa pertence o rosto que tínhamos esquecido. A outra pessoa é o que está fora de nós mesmos e, ao mesmo tempo, carrega a capacidade de nos desafiar, de nos empurrar, de nos modificar, de nos tornar comunidade. Pentecostes é a experiência de nos tornarmos comunidade com aquelas e aqueles que não são como nós, que não pensam como nós, que não partilham a mesma fé, que não falam a mesma língua, que não têm o mesmo referencial cultural. Pentecostes é a oportunidade de nos comunicarmos de modos como nunca antes experimentados, de cruzarmos as nossas fronteiras, de alargarmos as nossas compreensões e os nossos horizontes, de enfrentarmos e superarmos a intolerância, o discurso de ódio, a desesperança, a mentira, o descaso com a vida. O cristianismo precisa reverter essa história. Deus não precisa de pessoas combativas e guerreiras. Deus quer pessoas pacificadoras. Jesus morreu na cruz num ato profundo de não violência. Chega de guerra, chega de intolerância, chega de ódio, chega de desentendimentos, chega de mentiras, chega de ressentimentos. A experiência do Pentecostes é a experiência da comunicação, da comunhão, da união. Precisamos dar um testemunho positivo, afirmativo da amizade possível e desejada entre aqueles e aquelas que são diferentes, que pertencem ao Senhor, Deus da vida. Neste Pentecostes, oramos para que o Espírito que vive em nós, dentro de nós e da criação inteira, para nos capacitar para a tarefa de liderar e cuidar do mundo, enquanto compartilhamos responsabilidades que nunca tínhamos compartilhado antes. Oramos para que o Espírito nos ajude a identificar aquilo que tem o potencial de nos aproximar das outras pessoas. Oramos para que Ele permaneça nosso companheiro no processo de viver a palavra em forma de amor e que continue a nos mover para as novas visões, novos sonhos, novas esperanças e novos modos de comunicação, novas memórias e lembranças construídas de maneira comunitária em busca de amor e de cuidado. Oramos para que o Auxiliador, prometido e enviado, haja em nós e nos capacite para não apenas falarmos a respeito do que Deus fez e faz por nós, também para vivermos o que é direito e justo.
Oramos para que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, nos ensine toda a verdade. Também nos abra o entendimento para discernir o que não é verdade e assim mudarmos o que precisa ser mudado. É Pentecostes, o Espírito Santo de Deus veio. Amém. Que a paz de Deus, que ultrapassa todo o nosso entender, falar e ouvir, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Santo fogo
colocamos diante de Deus para um momento de oração, de intercessão. Ó bondoso Deus, nós te damos graças por aqueceres os nossos corações com a chama do teu amor. Nós te damos graças por iluminares nossos passos no caminho da verdade. Te damos graças, ó Deus, por despertares em nós a paixão pela liberdade e pelo serviço de amor. Graças por nos reunires aqui como comunidade. Agora, diante de Ti, ó Pai, trazemos a nossa oração. Te pedimos por este mundo, tão confuso e descuidado, em boa parte por nossa omissão e por nosso silêncio, para que, por nossa ação, movida pelo Espírito Santo, volte a ser o mundo que Tu queres para toda a criação. Ó Pai, te pedimos pelas pessoas que exercem cargos de autoridade, para que atuem com responsabilidade, movidas pelo desejo de edificar uma sociedade orientada por Tua palavra, que gera o bem comum e não representa interesses egoístas e centrados em ganhos pessoais. Senhor, intercedemos por todas as pessoas que sofrem, doentes, enlutadas, depressivas, abandonadas, injustiçadas. Dá-lhes, Senhor, a certeza da Tua presença e usa também os nossos pés, as nossas mãos e lábios, para que elas saibam que Tu és Deus presente. Senhor, intercedemos por Tua Igreja, por Teu povo, para que vivamos o amor e a comunhão, partilhando o pão e a vida, presentes Teus para toda a criação. Nos dê força, Senhor, para permanecermos firmes nos ensinamentos, na comunhão, na oração e no serviço. Atende, Deus Espírito Santo, as preces aqui trazidas e também as que ficam no silêncio de nossos corações e mentes, enquanto juntos oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus Cristo nos deixou a paz. Que esta paz chegue até nós como um vento suave, como um vento que anima e permanece. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia, vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos nesse dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria, vento que consagra todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. Alguns avisos comunitários para compartilhar. Comunicamos que seguiremos o calendário paroquial com os cultos presenciais, seguindo as normas de cuidado das autoridades da área da saúde, mas também manteremos a postagem semanal de cultos nas mídias disponíveis, YouTube e Facebook. Oferta é sempre um gesto de gratidão. Temos muito a agradecer. De forma especial, as ofertas deste final de semana,
vão para o Fundo de Missão do país, Pastor Homero Severo Pinto. Assistam ao vídeo motivacional. Você já se perguntou o que é fazer missão? Fazer missão é propagar o Evangelho de Jesus Cristo, estimulando a sua vivência pessoal na família e na comunidade e promovendo a paz, a justiça e o amor na sociedade brasileira e no mundo. Oferte para o Fundo de Missão no país, Pastor Homero Severo Pinto. Dentre os objetivos da oferta está a implementação do PAMI, Plano de Ação Missionária da ISLB. O PAMI aponta para 4 dimensões da missão de Deus: evangelização, comunhão, diaconia e liturgia, que são permeados pelos eixos temáticos da educação cristã, da sustentabilidade e da comunicação. Olá, meu nome é Elvis, atuo na comunidade de Biguaçu, ela faz parte da comunidade de Barreiros, é uma comunidade a partir de um plano de ação missionária. Hoje, nosso foco tem sido atender alguns venezuelanos aqui na região e também olhar para as necessidades das pessoas ao nosso redor, na qual estão passando por diversas dificuldades. Eu sou Dario Trost, eu moro em Veranópolis faz 34 anos e sou presidente da comunidade luterana local. Nós estamos aqui na cidade organizados há aproximadamente 20 anos, né, desde que se formou a primeira grupo de estudos, depois de cultos em casa, né? E a gente efetivamente é uma comunidade extremamente pequena. Nós somos em torno de 90 pessoas, 90 membros, né, batizados. E a gente tem que realmente só agradecer a ajuda do Sínodo do PAMI para a manutenção da nossa comunidade. Não é fácil, a gente sabe disso, que a gente está no meio de uma região estritamente católica, né? O nosso grupo é formado por pessoas que vêm de outras cidades e a gente tem se mantido realmente à base de muito sacrifício. Qual a missão de hoje? Ofertar para o Fundo de Missão. Acompanhe agora um passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta, preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente, escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Oferte para o Fundo de Missão no país, Pastor Homero Severo Pinto. Queremos também parabenizar esta comunidade de Chapecó pelos seus 40 anos de inauguração aqui da igreja. Para isso, um versículo de Ezequiel 12, 18 ao 20. Dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei de sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus ensinamentos e guardem os meus juízos, e os executem, pois eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Também tem um poema que quero compartilhar com vocês, e ele diz assim: em volume, o teu coração se assemelha a um punho cerrado. Vê o teu coração espelhado, figurado na própria mão. A mão poderás fechar. Mão fechada é mão que tudo nega, que tudo prende e apega, contraída, incapaz de soltar. A mão poderás fechar. Mão fechada é punho que ameaça, que mãos estendidas rechaça, mão que fere em vez de curar. A mão poderá fechar. Mão fechada é medo secreto, é coração inquieto, é consciência a arder e sangrar. A mão poderás abrir. Mão aberta é mão amiga, que dá, que apoia, que abriga. A mão apressada a servir.
A mão poderás abrir, mão aberta jamais rejeita, é coração que aceita, que acolhe sem coagir. A mão poderás abrir, pois a mão que o cosmo encerra aberta está sobre a terra, a dar e a distribuir. Se de Deus te revela a bendita mão, serás feliz se por ela guiares o teu coração. Que possamos, como comunidade, continuar com nossas mãos abertas e assim também continuar recebendo a bênção que vem de Deus. Somos gente que espera, crente na promessa de um mundo novo. Mas queremos com justiça uma vida digna para todo o povo. Somos igreja, corpo de Cristo, vida e comunhão. Povo liberto pela sua graça, que caminha e busca a plena salvação. Somos gente solitária, junto aos pequeninos que vivem na dor. Partilhando o sofrimento, somos testemunhas de nosso Senhor. Somos igreja, corpo de Cristo, vida e comunhão. Povo liberto pela sua graça, que caminha e busca a plena salvação. Somos gente que celebra o agir de Deus em força e guarida, convivendo em alegria, já participando da festa da vida. Somos igreja, corpo de Cristo, vida e comunhão. Povo liberto pela sua graça, que caminha e busca a plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida e comunhão. Povo liberto pela sua graça, que transforma e busca a plena salvação. Irmãos e irmãs, a luz do Círio Pascal nos acompanhou nestes 50 dias desde a Páscoa. O círio representa o Cristo ressurreto. Hoje, no dia de Pentecostes, ao fechar-se o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Nós, como pessoas cristãs, somos chamadas agora a sermos a luz de Cristo, vocacionadas desde o batismo e presenteadas com os dons que nos colocam a serviço de Deus e as pessoas. O círio será aceso novamente quando houver batismos nos cultos da comunidade. Por isso, convido para um momento de oração. Cristo, luz do mundo, agradecemos por este círio que nos acompanhou neste tempo pascal, lembrando-nos da vitória da vida sobre a morte. Haverá tempos nublados à nossa frente, Senhor, e que nos imporão medo, mas a luz sempre nos conduzirá. E cremos que a tua luz brilha também através dos irmãos e das irmãs que estão conosco na caminhada de fé. Acompanha-nos, Cristo, luz do mundo, e ajude-nos a sermos tua luz ali onde estivermos, vivendo o batismo, colocando os dons a serviço, na esperança que fazes novas todas as coisas. Amém. Assim, convido para estender as nossas mãos para o alto e receber a bênção que vem de Deus. Que a chama do Espírito Santo aqueça os nossos corações, para que amemos as demais pessoas. Que a chama do Espírito Santo ilumine o nosso caminho, para que vivamos na verdade. Que a chama do Espírito Santo se eleve também através de nós, para que clamemos por liberdade.
Que a chama do Espírito Santo nos reúna para que proclamemos tua existência de amor e graça, Senhor. Que a bênção de Deus venha sobre cada qual de nós, permaneça conosco e nos anime a viver o batismo, colocando os dons a serviço. Assim nos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz de Deus e sirvamos a Ele com alegria. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu